De acordo com a gravação. Ok? Sim. Então, boa tarde a todas e todos. Estão começando esse painel, Preservar para Ter, né? Que tem foco a preservação do Parque Estadual da Chacrinha, né? Um foco em uma árvore, que é uma árvore simbólica, né? E as provocações de ruídos que a subestação da Light está produzindo ainda no parque, e pode ser até que outras atividades também de maquinárias podem estar atrapalhando também, do metrô. Bom, eu queria, em primeiro lugar, passar a presidência para o CREA-RJ, né? Estava convidado para ser o presidente do CREA-RJ, Luiz Cossenza, presidente do CREA e conselheiro do Clube de Engenharia, porém, ele teve uma atividade fora e a engenheira florestal Denise Baptista Alves está no lugar dele, né? A Denise Batista Alves é uma pessoa que é conselheira do Clube de Engenharia também, conselheira do CREA, e eu, então, passo a palavra para a presidente desse evento, Denise Batista Alves. Boa noite a todos, agradeço o chamamento, representando aqui o presidente do CREA. Boa noite, o engenheiro florestal Alexandre de Aquino. Boa noite, a bióloga Helena, que tive o prazer de entregar o prêmio CREA de Meio Ambiente. Boa noite, engenheiro agrônomo Ibá, e a todos os presentes. Eu tenho aqui um textinho para dizer, mas antes eu queria dizer que o Parque da Chacrinha está no meu coração há muitos anos, desde o início dos anos 2000, quando eu fui diretora do desenvolvimento florestal do antigo IEF. Nós tínhamos o Parque da Chacrinha, o Ibá esteve conosco, Ibá, funcionário de carreira de muitos anos, do antigo, do atual também, né, IEA, engenheiro agrônomo do IEF na época, ele era o presidente lá do Parque da Chacrinha, muitos anos, né, Ibá, que você foi presidente lá, né, coordenador do parque. A gente tem lá uma espécime, um indivíduo da nossa Eugênia Copacabanenses, preservados até agora, e temos esse magnífico jatobá lá, Jequitibá, aliás, de 300 anos, é por ele que a gente também está aqui. O Parque da Chacrinha é um importante patrimônio ambiental, né? Histórico, turístico, cultural do Rio de Janeiro. Existe desde o tempo do Brasil colônia e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural, o INEPAC. Portanto, precisa ser cuidado e preservado. Em virtude das comemorações do bicentenário da independência e do Dia da Árvore, estamos celebrando, celebrado no dia 21 de setembro, o Clube de Engenharia, em parceria com o CREA, RJ e demais instituições, estão realizando este evento para resgatar o valor histórico desse lugar e pôr em evidência a necessidade de se dar a devida atenção ao Jequitibá de manta, existente no parque, uma raridade que precisa de recuperação. Isto porque esse Jequitibá de 300 anos, que presenciou a proclamação da independência do Brasil e o sacrifício de Tiradentes há 230 anos, está infestado por uma praga, uma erva daninha, né? Que precisa ser removida com delicadeza e precisão e delicadeza cirúrgica, que ele merece. Estará em discussão também o ruído gerado pela subestação Leme da Light, um dos sérios problemas enfrentados pelo parque, né? Precisamos saber se o ruído produzido pela subestação, além de estar incomodando a população durante toda a pandemia, e isso vir se estendido desde a Olimpíada de 2016, também não está perturbando o meio ambiente, causando, por fim, perturbação à avifauna, principalmente os polinizadores, os morcegos noturnos, que não são fauna, não são avifauna, mas são espécies de voadoras noturnas, mamífero noturno. Assista a partir de agora o debate com os nossos palestrantes convidados.
e traga a sua contribuição para que essa joia continue sendo um bem para toda a população. E seria agora chamar o presidente da PFERJ, o engenheiro florestal Cláudio Alexandre de Aquino, Ibar? Chamaríamos ele agora? Exatamente. Cláudio Santana, Cláudio. presidente da PFERJ. Deixa eu te apresentar, Cláudio. Opa, Opa, vou te apresentar primeiro. Cláudio Santana, engenheiro florestal, mestre em Ciências Ambientais e Florestais pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, é presidente da Associação de Engenheiros Florestais, já tinha falado disso, né? Da PFERJ. Com a palavra, então, Cláudio Santana. bom, antes de tudo, obrigado pelo convite, obrigado, Ibar, obrigado a todos e todas que estão presentes aqui nesse fórum, nesse espaço, nesse debate. Parque da Chacrinha, ele é bastante assim, importante na minha vida profissional. Eu comecei a frequentar o Parque da Chacrinha assim que eu iniciei como estudante de engenharia florestal. Quando eu conheci o Ibar, eu acho que eu tinha 18, 19 anos de idade. Eu tenho 50. Então, já é uma relação. E Ibar e Chacrinha, para mim, é quase a mesma coisa. E são muito simbólicos assim na minha trajetória. Depois tive a oportunidade de ter uma certa frequência no parque por conta da minha atividade na prefeitura. Eu sou servidor do município. O período em que eu acompanhei produção de mudas e coleta de sementes. O jequitibá de manta, ou imbirema, um outro nome que se dá a essa espécie, do Parque da Chacrinha, é uma das matrizes que a prefeitura tem cadastradas para coleta de sementes, assim como a Eugênia Copacabanensis, que existe no parque, também é matriz. Os dois tiveram coleta de semente anteontem, coincidentemente, houve essa coleta, já bem próximo aqui desse nosso evento. E, bom, eu fiz uma pequena apresentação. Para muitas pessoas aqui, talvez seja algo já bem conhecido, mas só para falar um pouquinho sobre esse indivíduo, não é uma apresentação grande, assim, acho que tem que ter um espaço para a gente conversar, debater. E, bom, queria abrir aqui a minha tela e mostrar para vocês. Pode ser? Está liberado. Então, vamos lá. Então, esse jequitibá, o curatário, ou curatari, eu nunca sei pronunciar isso, talvez a professora Helena possa me corrigir, piramidata, ele é uma das espécies do gênero curatari. É um gênero que ocorre em várias regiões do Brasil. Na Amazônia, por exemplo, na região amazônica, os curatares, eles têm como nome vulgar, são os tauaris. E o curatari piramidata é uma espécie endêmica aqui do estado do Rio de Janeiro, espécie de distribuição bastante restrita. Embora seja da família dos jequitibás, ela é de um outro gênero, os jequitibás são as carinianas, mas é chamado também jequitibá de manta. E algumas das grandes lecitidáceas, ela pertence à família lecitidácea do Brasil, ou pelo menos as mais robustas, são indivíduos desse gênero. Vamos botar aqui mais no modo de apresentação, que ele fica mais bonitinho. Isso é uma foto corrente aí, a definição nem está tão boa, mas é uma foto que a gente encontra facilmente na internet. E só para a gente ter um pouco da ideia da imponência desse vegetal e do quanto ele já presenciou ao longo da vida dele, e eu acho que o quanto ele ainda tem para contribuir com
Contribuir com o planeta, contribuir com a nossa cidade do Rio de Janeiro. Ele provavelmente é um dos poucos exemplares existentes aqui na cidade. Eu tenho conhecimento de alguns exemplares em Guaratiba, próximos até a Fazenda Modelo, que são cadastrados como matrizes. Tenho conhecimento de um exemplar em Jacarepaguá, dentro de uma área privada, dentro de uma residência em que o proprietário optou por ficar com aquela árvore e, eventualmente, ele nos doava sementes, mas eu, particularmente, conheço poucos indivíduos dessa espécie no município do Rio de Janeiro. E assim, aqueles dados científicos é o Curatari piramidata, Jequitibá de manta ou Imbirema. Imbirema tem a ver com imbira, casca, uma espécie cascuda, vamos dizer assim, uma coisa que chama muita atenção, o ritidoma dessa espécie, e ela é enquadrada numa categoria de ameaça que é ameaçada. A gente tem aquela escala toda de categorias de ameaça, a professora Helena Bergalo vai falar isso, acredito eu que vai falar disso muito melhor do que eu, mas ela é enquadrada na categoria de ameaçada, sendo, por isso, uma espécie que merece cuidado, merece ser priorizada em qualquer programa de conservação e restauração dos ecossistemas da nossa cidade e do nosso estado. Só para contextualizar, ela pertence a uma família chamada Lecitidácea, que é a mesma família dos outros jequitibás, do jequitibá rosa, do jequitibá branco, do jequitibá azul, da sapucaia, famosa sapucaia, aqui a foto do meio é um exemplar daquela famosa Alameda das Sapucaias do Museu Nacional, e vejam como as árvores e a história estão sempre muito próximas, né? Muito interligadas. E o abricó de macaco, aquela espécie tão característica, amazônica, plantada em muitas praças, parques. Cannonball Tree, em inglês, árvore bala de canhão, acho que é autoexplicativa a foto, a primeira esquerda. Só para contextualizar de que grupo a gente está falando. Uma Lecitidaceae, família de frutos grandes, tende a ser uma família com espécies importantes, quando a gente fala em fauna, sustento de fauna, geralmente sementes nutritivas, interação com insetos grandes, grandes abelhas que fazem a polinização, interação com morcegos, roedores, distribuição da espécie no estado do Rio de Janeiro. A gente vê que é uma espécie agrupada em algumas regiões, tirando a cidade do Rio de Janeiro e Niterói, assim, no geral a gente vê que são regiões um pouco mais afastadas de grandes centros urbanos. Talvez um dia essa espécie tenha tido uma distribuição mais extensa, mas se foi se perdendo, ela tem madeira de grande utilidade. A gente buscando na base de dados do Jardim Botânico, a gente vai encontrar duas espécies do gênero Curatari no estado do Rio de Janeiro. O Curatari piramidata, essa foto, inclusive, é da coleta de semente de anteontem. Esse é aquele rapaz que a gente não consegue saber quem é, que o Ibá perguntou, com os frutos. E aqui ao lado é uma foto de internet do primo dele, do Curatari macrosperma, uma outra espécie de imbirema. Só lembrando que essa foto aqui do Curatari piramidata foi gentilmente cedida pela gestora do parque. Isso é uma foto de 2020, uma outra gestão da secretaria,
em que houve um deslizamento no Parque da Chacrinha e foi solicitada à Secretaria de Meio Ambiente uma avaliação da árvore. Foi feita uma avaliação, até por um colega nosso, Salvador de Sá, esse era o secretário à época, Bernardo, e foi avaliado que, no geral, a árvore não tinha risco de descer, de cair junto com o deslizamento. O deslizamento não era tão próximo e que a árvore se encontrava saudável e em boas condições de estabilidade. Isso é uma reportagem da época, claro que não é para ler isso, é só mesmo para referenciar. E como é um indivíduo importante, é uma espécie importante, a Secretaria de Meio Ambiente, eu atualmente milito na Fundação Parques e Jardins, eu estou cedido à Fundação Parques e Jardins, mas a gente está sempre trocando ideia com a SMAC, e anteontem houve, então, essa atividade de coleta de semente no Parque da Chacrinha, e algumas fotos mais recentes aí do indivíduo, um pouquinho maltratado pelo tempo, mas ainda sem nenhum desejo de que isso aconteça, mas ainda com muita lenha para queimar. É só uma expressão. Para quem não conhece o jeitão das sementes, a gente precisa começar a coletar assim que os frutos começam a abrir. Muitos frutos são coletados ainda fechados, eles vão terminar a abertura deles lá no viveiro da Fazenda Modelo, onde a gente vai fazer o beneficiamento das sementes, o armazenamento. E um registro que eu achei muito bonito da equipe de coleta junto com a gestora. E esse rapaz mais à direita aqui do vídeo é o Beto, Edilberto, o líder da nossa equipe de coleta, pessoa mais antiga em atividade no programa Mutirão Reflorestamento, que é outro profundo conhecedor dessa árvore e dessa espécie. Ele, inclusive, chega a se perguntar, né? Chega a debater, questionar se realmente é o Coratário piramidata. Mas isso foi uma determinação, a determinação da espécie foi feita por pesquisador do Jardim Botânico, etc. e tal, mas o Beto conhece as outras espécies, ele fica na dúvida. Eu não tenho muita dúvida, não, mas a gente sabe que botânica é um negócio enjoado. Ô, Cláudio, Oi. ali atrás da foto é a nossa Eugênia Copacabanensis? É ela. Já está bem grande. Como é que é, Iba? Princesinha de Copacabana. A SMAC fez uma divulgação dessa coleta, não sei se todos vocês viram, todos e todas vocês viram nas mídias sociais, a SMAC divulgou essa coleta de sementes nas mídias da secretaria e chamou a Eugênia de Princesinha de Copacabana. Essa Eugênia Copacabanense, só para eu encerrar a apresentação, ela deu origem a várias mudas, estão plantadas aí em reflorestamentos da cidade, mas existiam 3 indivíduos, particularmente, que eu gostava muito, porque eles tinham sido plantados na borda de um reflorestamento de mangue, que eu cuidei por muitos anos, o Parque Royal, na Ilha do Governador, ali no bairro do Moneró, e aquele vendaval de 2018, se não me engano, ele levou os indivíduos de Eugênia Copacabanenses que estavam na Ilha do Governador. Isso foi uma coisa marcante para mim, assim, tristemente marcante. E eram filhos dessa árvore e já davam frutos. Inclusive, já tinham se tornado matrizes nossas também. Eugênia Copacabanense, apesar do foco hoje ser o jequitibá de manta, Eugênia Copacabanense é uma outra espécie que merece muita atenção na nossa cidade. Bom, obrigado a vocês aí e vamos em frente.
Esse exemplar aí de Eugênia Copacabanensis, ele voltou ao bairro depois de 114 anos de ausência, né? Ele foi o primeiro exemplar que voltou a Copacabana, foi doado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, e está com mais ou menos uns 4 metros de altura, por aí. Muito bom ouvir um botânico florestal falar, é sempre muito bom, não é, Ibar? É, E agora a gente bom. pode passar a palavra para outra excelente profissional, a bióloga Helena de Godoy Bergalo. Sim, sim. Helena, Obrigada, Momentinho, vai fazer a apresentação dela. obrigada, Denise, pela... A professora Helena Bergalo, ela é professora da UERJ e doutora e mestre em ecologia pela Unicamp. Posso pôr a apresentação? Pode. Bom, hoje eu vou falar sobre esse estudo da subestação da Light. Algum tempo atrás, IBA entrou em contato comigo porque eles estavam com esse problema, né, dessa subestação da Light, que causava muito ruído e estava atrapalhando bastante a população. Então, ele queria ver qual seria o efeito da subestação nas aves e nos morcegos, né? Opa. Vamos lá, deixa eu baixar aqui. Então, o que a gente sabe é que essa subestação foi instalada e ela tem transformadores de 20 kVA, né? E, na época das Olimpíadas, eles tiveram que ampliar essa capacidade, né, dessa subestação da Light, por recomendação do Comitê Olímpico. E, apesar da Light argumentar que o reforço na subestação beneficiaria 100 mil, né, moradores da região, o barulho é intermitente, né, dos transformadores e passou a incomodar, então, a vizinhança. E, na época, foi medida uma variação de 53 a 55 decibéis, ultrapassando os limites que são considerados aceitáveis. Bom, então, o trabalho ele tem como objetivo, né, avaliar o impacto do ruído causado pela subestação e, principalmente nas aves e nos morcegos, no Parque Natural Municipal da Paisagem Carioca. Bom, então, aves e morcegos, é preciso dar uma contextualização, são essenciais para a manutenção do nosso ecossistema, né? Porque você tem espécies frugívoras, nectarívoras, animalívoras, né? Então, as frugívoras são aquelas que se alimentam de frutos e dispersam as sementes dos frutos. Tem as nectarívoras que utilizam do néctar, fazem a polinização e a reprodução das plantas, e tem as animalívoras que se alimentam de insetos, pequenos vertebrados, fazendo, então, esse controle das populações. Então, a gente queria estudar os possíveis impactos, né, que podem levar ao declínio de populações de aves e morcegos, e para tentar minimizar possíveis riscos. E a bioacústica ela pode identificar quanto as atividades humanas podem interferir na alimentação e na movimentação das espécies, tanto de ave quanto de morcegos. Bom, então, a paisagem acústica ela está sendo monitorada com o uso de 6 gravadores audiomorph, que são distribuídos em 3 pontos. Então, aqui, nessa imagem, eu não sei se vocês conseguem enxergar meu cursor, mas esse raiozinho é onde está a subestação da Light. A gente colocou num ponto mais distante e outro mais adiante, né? Imaginando que na subestação teria um som mais alto e quanto mais distante esse som baixaria. Bom, então a gente em cada ponto a gente tem 2 gravadores, um para aves e um para morcegos. Precisa ser diferente porque o gravador precisa ser preparado para ouvir o som das aves e gravar os sons dos morcegos, que são completamente diferentes, né? Opa, peraí. Bom,
e todas as gravações dos sinais... Vocês estão vendo... Desculpe, vocês estão vendo completa a tela? Sim. Estou vendo completa, não estou conseguindo distinguir o que está escrito nessa figura. Então, na figura é só para mostrar o software que a gente está usando, mas todas as gravações dos sinais sonoros estão sendo analisados no laboratório, né? E a gente ouve e observa se há ruído biótico, abiótico e entrópico. Tá? E a gente usa, isso é só para dizer que a gente utiliza, né, esse programa, que é um programa que vem sendo utilizado justamente para trabalhar com a paisagem sonora. Bom, o que a gente encontrou não houve grandes variações dos níveis de pressão sonora entre as 3 estações. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a unidade de medida no ar ela é de 20 micropascal. Né? E na estação 1 e 2, como vocês podem ver, a gente tem uma média de 67,29 e 69,77, não tem muita diferença, o mínimo e a máxima da subestação e da estação 1 são muito parecidas, e na estação 2 a máxima também foi mais ou menos igual, e a gente teve problema na gravação. Então, a gente consegue observar aqui nessa estação 2, tá? Que a gente teve problemas em alguns no aparelho em si, tá? Mas a gente pode observar que aparentemente não há muita diferença entre a subestação e essas outras, entre esses outros pontos também, o ponto 1 e o ponto 2. Bom. Esse gráfico à esquerda, ele mostra o conjunto de dados e a gente consegue observar, cada bloco desse representa um dia da subestação, ok? Então, a gente consegue observar que não há muita diferença entre os dias, né? É mais ou menos sempre aquele mesmo ruído ao longo do dia. Bom, e na subestação há um ruído constante, e ele é concentrado principalmente em baixa frequência. Tá? Então, a gente tem aqui 4 linhas horizontais nesse segundo gráfico à direita. Tá? A gente tem 4 linhas horizontais. E observem que essa primeira linha é a linha que ela está numa cor mais escura. Né? Então, a maior intensidade do gerador ela está nessa linha mais baixa, que é no valor médio de 62 decibéis. Ok? Bom, e ela está, e a gente consegue observar 120 Hz abaixo do que a gente consegue ouvir. Tá? Então, os Hertz a gente consegue ver nessa escala aqui à esquerda. Bom, na faixa que nós não ouvimos é justamente a faixa mais intensa. É justamente essa que está tendo mais intensidade desse ruído da subestação. A gente só consegue ouvir essas 2 linhas que estão aqui em cima, tá? Acima de 350 Hz. Mas, como vocês podem ver, elas são menos frequentes, elas não ocorrem numa frequência tão grande assim. Tá? Bom, então, isso é em relação à subestação. E o que a gente observou, isso aqui já é espectrograma ao longo do dia. Então, a gente consegue ouvir, em geral, que há uma tendência de mais ruído no meio da manhã e no final da tarde, no meio da manhã e no final da tarde, que tem a ver muito, né, do quanto a gente está utilizando de luz. Então, os níveis de pressão sonora eles são razoavelmente constantes, o que vem da subestação ao longo do dia, com o aumento das 18 horas, e essas variações provavelmente estão ligadas à intensidade do uso da energia elétrica, né? Quando aumenta
aumenta esse som. Teve uma excepcionalidade no dia 19 de junho, que eu fui até olhar por que esse dia aumentou tanto, Corpus Christi, ou seja, provavelmente estavam todos, né, concentrados, né, as famílias se encontrando, e por isso deve ter tido um aumento também do ruído. Bom, ou as pessoas se preparando para a festa, alguma coisa nesse sentido. Em relação às aves, o que a gente observou é que aqui a gente tem uma lista de espécies, gente, isso são dados iniciais, tá? A gente ainda não tem todas as informações sobre as espécies, etc. Esses são os primeiros dados que a gente está levantando. Então, a gente tem essas espécies que foram observadas na subestação, foram ouvidas, tá? Só para vocês compreenderem, foram ouvidas através do programa, né? Na subestação, no ponto 1 e no ponto 2, tá? E algumas que foram avistadas e escutadas presencialmente, que a gente observou, a gente estava lá e aí a gente conseguiu observá-los. Bom, em relação aos morcegos, a gente conta passes, é um pouquinho diferente, tá? Porque eles ficam passando, né? Eles não cantam, mas eles ficam emitindo o que a gente chama de ecolocalização. Então, quando eles estão voando, eles ficam emitindo sons para ter certeza que não vão bater em nada. Então, a gente conta esse número de passes. E na estação, na subestação e no ponto 2, os passes foram mais ou menos iguais, a gente teve uma riqueza de 3 espécies e no outro uma riqueza de 4 espécies, porque os passes são diferentes para cada espécie. Então, a gente consegue reconhecer qual espécie está ali através do passe, assim como o canto dos pássaros a gente também consegue reconhecer. E a gente consegue reconhecer também se eles estão apenas voando ou se eles estão se alimentando. Porque, veja, nós estamos tratando aqui de espécies insetívoras. Então, eles têm que emitir um som muito baixo, muito frequente, para conseguir perceber algum inseto, né, e poder ir direto até o inseto, conseguir predar o inseto. Então, o som de passe e o som de alimentação são coisas diferentes, tá? Bom, e aí a gente vê ao longo aqui à esquerda são os passes que a gente observou na subestação, no ponto 1, no ponto 2, e aqui ao longo da noite, sendo que 0 aqui corresponde às 17 horas, ou seja, 5 da tarde, que é a hora que o audiomorf liga para ouvir os morcegos, e ele desliga desliga meia-noite. Então, isso aqui é só para vocês verem como oscilou ao longo do tempo o som deles, né, emitidos por eles. Bom, aqui a gente tem, isso é só para exemplificar, são 2 espécies diferentes. Vejam que a assinatura sonora é bem diferente de uma e de outra. Então, por isso que a gente consegue identificar cada uma espécie, tá? Então, a gente tem como se fosse um catálogo da assinatura sonora de cada uma das espécies. Então, aqui é de um vespertilionide e um de um holocídio, ok? Aqui em cima é o que a gente chama de pulsos, tá? Então, a gente tem aqui os pulsos. E aqui é o que a gente chama, justamente, é o momento de alimentação dele. Então, a gente consegue observar em que momento ele está se alimentando, ok? É o que a gente chama de feeding buzz, que é essa sequência contínua de sons que eles emitem, né? Então, a gente consegue saber que momento ele está se alimentando. Bom, quais são os próximos passos? Deixa eu só falar uma coisa importante para vocês. Esses dados, primeiro, os de morcegos, eles foram de apenas um dia. Nós tivemos um problema com com os carregadores, com os gravadores, né? Então, isso aqui eu já tinha explicado esse bye, eu ainda não tenho todos os dados, né? O nosso trabalho vai se estender mais ainda, por mais tempo, mas isso era só para a gente ter uma ideia inicial. Quais são os próximos passos? Continuar esse monitoramento sonoro, capturar os morcegos e as aves no local para a gente saber quais que estão ali, quais que a gente está conseguindo gravar, fazer observação também em pontos fixos de aves. A gente solicitou agora licença
para a captura de morcegos e aves, mas ainda não conseguimos, né? Porque tem uma área ali, justamente ali na área da subestação, a gente tem uma área que está interditada, então a gente tem que pedir licença especial, etc. E outra coisa importante que eu sempre fico pensando é se a gente deve subir, talvez, o audiomorph, né, que é esse gravador perto da subestação, num ponto mais alto, né, para ver se modifica o quanto a gente recebe desse som. Não faz diferença, mas, por exemplo, aquele ponto 2, que era um ponto mais adiante, né, aquele ponto mais adiante, Eu caí ou Doutora a professora Helena, caiu? foi a doutora Helena. Rapaz. E agora? Espera aí que ela está vendo lá. Ela já percebeu que ela caiu? Já. A apresentação caiu, mas ela está aí, está com áudio. ok? Então, eu Voltou. Voltou. Então, tá. Sua apresentação saiu. Tá, bom. Deixa eu só, então... Desculpe, gente. Deixa eu só acabar aqui. Então, a gente vai fazer isso, e eu estava falando, eu não sei em que momento eu caí, que a gente quer subir um pouco o audiomorph para ter certeza, o que é o gravador, para ter certeza também que a gente está pegando bem o som. Mas a verdade é que ali, no entorno, você tem muito barulho. Então, pode ser que as espécies estejam acostumadas com tanto barulho, né? Você tem barulho da rua, da ladeira ali, o ponto 2, ele está mais, a gente já consegue ver o Rio Sul Shopping, aquele lugar já tem muito barulho, e a gente estava até discutindo hoje na aula que a gente estava dando sobre o efeito do ruído e como as espécies urbanas se adaptam a isso, porque elas têm que se adaptar em alguma situação. E uma coisa que eu esqueci de falar em relação aos morcegos, que a gente observou até esse número alto de passes, né, de Caiu de novo? Eu acho que se tirar o vídeo da apresentação, melhora bastante. Não a apresentação em si, mas o vídeo da Helena. Hein, Helena? Se você fechar o seu vídeo, eu acho que não vai demorar a cair. Eu caí? Caiu. Está intermitente. Então, peraí. Tá, e agora vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim. Eu já não sei mais o que eu estava falando, mas o que eu quero dizer é que se eventualmente a gente tem mais morcego ali na subestação, etc., que eles podem estar sendo atraídos pelas luzes no entorno, né, de Copacabana, daquela região ali, da ladeira, porque as luzes atraem os insetos que atraem os morcegos. Então, compreendendo que nós estamos falando de espécies insetívoras. Você estava falando também do ruído de fundo. Não tem nenhum ruído de fundo aqui. O ruído da estação, que não é o da estação, mas do entorno. Não. Eu estou falando que eles estarem sendo atraídos para a subestação é porque na subestação pode ser uma área que... melhor. Pode ser uma... Eu fechei o vídeo para ver se melhora. Pode ser uma área que tenha mais insetos que são atraídos pela luz, entendeu? E por isso eles têm muita quantidade de morcegos ali, que não tem nada a ver com a subestação, mas tem a ver com a luz que está no entorno ali, que atrai a comida dele, né? Os insetos. Certo. E, fora isso, a gente pode ser também estruturas urbanas que eles utilizam como abrigos. Então, assim, a gente ainda precisa mais tempo, né, para poder compreender. É claro que isso um resultado ainda muito preliminar, mas
a subestação está com uma frequência mais ou menos contínua e a maior frequência está justamente naquela parte que supostamente a gente não ouve. Enfim, isso a gente precisa compreender. Eu gostaria até de saber se tem moradores no grupo, até para saber se eles continuam ouvindo esse som, que deve ser muito ruim, ou se esse som foi mais alto durante a pandemia, porque estava todo mundo em casa e o consumo de energia aumentou. Não sei, a gente ficou pensando muito sobre isso. Mas, enfim, quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui. O último slide era um slide de agradecimento a todo mundo. O trabalho continua, estamos todos muito interessados em saber esse resultado, continuar o estudo, né? Porque, veja, a gente tem uma pequena amostra, a gente precisa ter uma amostra bem, bem maior do que essa que a gente tem. Desculpe desligar o vídeo, para ver se melhora. Excelente trabalho de pesquisa aplicada, também pesquisa pura, misturada. Precisa realmente de muito trabalho, mas o trabalho está muito bem encaminhado, viu, Ipá? Muito bom, parabéns, Helena. A gente precisa saber se a frequência desses animais tem diminuído em termos de população. Talvez seja interessante esse dado. Enfim, aí fica aí com o Ibá para chamar o debate. Como é que seria o procedimento agora, Ibá? Bom, em primeiro lugar, tem uma pergunta do presidente da Associação de Moradores, não sei se ele já entrou aqui, eu estava procurando, não Já está vi. aí, doutor Já Marcelo. está aí o Marcelo Lessa? Já, sim. Marcelo, então passa a palavra para você. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá, parabéns pelo trabalho, tá, professora Helena? Muito bem feito. Realmente, respondendo o que você perguntou, eu sou um morador, né? Eu sou o presidente da MAVE, mas eu sou um morador. Eu estou um pouco distante aqui do ruído, né? Mas eu tenho certeza absoluta que não modificou, o ruído continua da mesma forma, né? As pessoas continuam com a mesma reclamação, quem está próximo à Light. Eu queria chamar a atenção do seguinte, a MAVE ela tem 3 principais ruas, né? Todas com guarita e cancela. É a Guimarães Natal, que se você seguir vai chegar na Chacrinha, tem a Assis Brasil e tem a Otaviano Hudson, tá? A Guimarães Natal ela é uma rua térrea, né? E assim como a Otaviano Hudson. Só que a Assis Brasil ela vira uma ladeira. Quando ela chega lá em cima, o que liga no caso, a Guimarães Natal a Assis Brasil é a Travessa Guimarães Natal. Então, quando você fala a respeito de talvez seja interessante colocar os aparelhos mais lá em cima, eu acho isso interessante por 2 motivos. O primeiro, na verdade, é que nós temos 2 interferências no Parque da Chacrinha. A primeira interferência, no meu modo de ver, é a própria Light, né? Que só metade da Light está dentro da Chacrinha, do Parque Estadual da Chacrinha. E desde 2016 eles trocaram esses transformadores que começaram a provocar esse ruído. Então, acredito que se isso incomoda os moradores, o que vai dizer, né, o que dizer da fauna, né, da chacrinha. E é por isso que nós estamos buscando esse resultado. Só que tem outro detalhe, uma outra interferência também, além da Light. Existe um transformador, um respirador do metrô que ele fica exatamente lá em cima. Ou seja, ele fica na direção da Rua Assis Brasil, lá em cima. Quando eu falei que a Rua Guimarães Natal ela é ligada com a Assis Brasil pela Travessa Guimarães Natal. Então, você sobe, quando você chega lá em cima, tem uma entrada para a Chacrinha também, e exatamente nesse ponto tem um respirador do metrô. Esse respirador do metrô, até o Ibá pode falar um pouco melhor sobre isso, mas eles estão ligando esse respirador como se fosse imagina um ventilador, né? Esse ventilador, logicamente, ele vai criar um movimento ali, né? Não só do vento, mas também de ruído. Ou seja, por isso que eu estou falando, talvez seja interessante também tentar chegar mais próximo
dali. E você não precisa nem escalar por dentro da chacrinha para chegar lá, não, nesse respirador. A gente pode ir pela CIS Brasil, existe um portão de ligação ali da CIS Brasil com a chacrinha, e ali nós estaríamos muito próximos desse respirador. E isso vai ser bem tranquilo com relação a gente nós termos acesso a esse respirador. E o que acontece? Alguns moradores aqui na parte de cima da rua da CIS Brasil, nós temos alguns prédios que eles estão totalmente ligados à mata, né? Que seria, na verdade, como é que eu vou te dizer, a continuação da chacrinha. Então, existe um bloco 2, o bloco 3, que estão totalmente ligados a essa continuação da chacrinha, e existe o bloco 1, ou seja, esses 3 blocos aí, eles estão reclamando, alguns moradores estão reclamando de uma invasão de morcegos nos seus apartamentos. Bom, voltando só um pouquinho à fita, eu queria ressaltar que já foi relatado lá atrás que já houve uma mudança de hábitos de alguns animais da chacrinha com relação à questão do ruído da light. Só que agora nós estamos suspeitando se esse respirador do metrô que se encontra na parte de cima, se isso está afetando ou está provocando essa mudança também de hábitos nos morcegos, né? Ou em alguns outros animais. Mas como está havendo um relato de uma invasão de morcegos aqui nesses prédios que estão próximos dessa continuação da chacrinha, que é uma mata que tem aqui atrás, se isso tem alguma influência, né? Se esse respirador tem alguma influência nisso, não só quando eles ligam o ventilador, ou também com relação a barulho. É só isso que eu queria perguntar, e, ao mesmo tempo, estou aproveitando para fazer esse relato, entendeu? Do que está realmente acontecendo. Marcelo, obrigada. Obrigada por tudo, né? Tá sempre... Eu queria só fazer um reparo aqui, ó. O seguinte, parece que o metrô retirou o portão de lá e colocou uma grade sem portão. Então, o acesso lá ao local tem que ser por dentro do Parque da Chacrinha mesmo. A professora Helena caiu. Nós vamos conseguir, acredito, com uma chave do cadeado que tem desse portão, a gente vai ter acesso com a própria gestora do parque. Isso não tem problema nenhum. Tá bom, tá bom. Posso falar? Vocês conseguem me ouvir? Minha rede está muito instável, desculpe. Eu estou na UERJ, a rede está muito instável. Eu vou tirar o vídeo, porque senão não vou conseguir falar. Ouvindo perfeitamente. Perfeito. Então, vamos lá. Marcelo, bom, obrigada, seu apoio sempre, seu do IBAR, né, nesse processo. Eu quero dizer que as primeiras coletas que nós fizemos foram nesses pontos que eu mostrei, mas a gente pretende andar, e é muito importante que a gente ande com os aparelhos, inclusive os que estão próximos da subestação, porque essas coisas são diferentes, né? A forma que o som se propaga, etc. Quanto mais ali que tem um paredão de pedra, né? Isso tudo faz diferença na propagação do som. Bom, quanto aos morcegos que entram em casa, geralmente são morcegos frugívoros atrás de banana. É muito comum isso. Então, acredito que esse pode ser o caso. Eu tenho ouvido muitos relatos de pessoas que estão falando isso, que tem morcegos entrando em casa, pegando banana, esse tipo de coisa. Isso é um sinal ruim, é sinal que talvez esteja faltando comida na mata, né? E tem aumentado a quantidade de eventos como esse. Quanto ao ventilador, nossa, então a gente realmente precisa ampliar ainda mais o nosso estudo para pegar também esse som do ventilador ou o efeito do ventilador, né? Eu não sei se ele causa mais som ainda, né? Se piora essa situação, ou se é só um efeito físico de ter um ar ali subindo, né? Mas é interessante você ter colocado isso. Vamos incluir, sim, mais esse ponto de coleta
para a gente ver o que está acontecendo. Mas é muito interessante a gente trabalhar em ambiente urbano, porque a gente tem poucos estudos em ambiente urbano, e essa é uma possibilidade interessante que a gente está tendo, né? E tomara que a gente traga algum retorno para vocês. Professora Helena, Sim. seguinte, em cima dessa questão do duto do metrô, né, que ele tem dois sentidos. Um exala os gases da subestação, da estação da estação Arco Verde do metrô para dentro do parque, é um ventilador que exala, então, os gases lá de dentro da estação, né? E o outro ventilador, do outro lado do duto, puxa o ar para dentro da estação. Tá? Nossa. Então, esses ventiladores, segundo foi me informado na época que eu era administrador, né? Eles são desligados no momento que o metrô para de funcionar. Né? E aí eles estão religados no momento que o metrô funciona. Então, o metrô para de funcionar à noite, de madrugada. E no amanhecer, ou seja, quando os morcegos estão procurando uma caverna, um local para dormir, eles são ligados. Tá? Então, isso pode coincidir com alguma coisa. Na época, isso foi falado bastante como efeito de borda, né? Uhum. Chamado efeito de borda. Foi falado muito, foi discutido muito, porque essa instalação desse duto do metrô dentro do Parque da Chacrinha foi uma questão, uma imposição do metrô, né? Se entrou com o Ministério Público sobre isso, tal, né? E se viu que se poderia dar um prejuízo, né? Pensamos nós, na época. E, inclusive, o metrô, sobre isso, né? Eles dizem que não. Eles dizem que não. Eles dizem que foi o filho que quis, o filho do presidente do metrô quem quis, né? Eles colocaram um Batman dentro da estação da Arco Verde no metrô. Tem lá um Batman. Né? Bom, era isso que eu queria falar. E houve estudo de impacto ambiental? Na época, Provavelmente não. Na época não existia nem unidade de conservação. Tá. É uma pena, porque a gente não tem o antes, né? A gente só está trabalhando com o depois. Então, fica faltando uma parte, né? Mas, enfim, a gente vai trabalhar. Professora Helena? 1998, isso. Uhum. Sim, professora Denise. Helena, tem uma pergunta aqui no chat, do Fernando, não, deixa eu ver aqui, do José Manuel. Ele pergunta se, até o momento, a gente pode dizer que o ruído está sendo maléfico ou não às espécies da fauna. Flora também, aí chamo o Cláudio para poder chamar aqui e dizer se pode ser maléfico esse ruído. E também alguém perguntando, deixa eu ver aqui, entrou agora, foi o próprio Cláudio. Muitas árvores da arborização viária sofrem rejeição, isso é real, por conta de morcegos frugívoros. Esses morcegos frugívoros, eles entram nas casas o tempo inteiro. Não é só ali, não, viu? Aqui em casa eu coloco para beija-flor um potinho para beija-flor, esqueço, de noite vira morcego ou flor. É isso mesmo. É muito comum, são os morcegos urbanos na cidade. A pergunta é se ainda é possível. Já é possível saber se são maléficos os sons, ou ainda precisa de mais estudo? Não, a gente precisa bem mais. A gente não consegue chegar a uma conclusão ainda não, até porque a gente teve problema, como eu disse, com dois gravadores, e aí eles não estavam conseguindo gravar o som dos morcegos, conseguiam das aves, mas não dos morcegos, porque o som do morcego é mais difícil de ser, né? Porque ele está numa faixa muito acima, enfim. E aí a gente precisa de mais, e não é só que precisa de mais gravação, a gente precisa também mudar mais a localização desses gravadores. Como eu disse, a gente precisa colocar em outros pontos para ver ao redor da subestação como é esse ruído. Eu só estou num ponto ali da subestação, pode ser que o ruído seja ali, seja mais baixo, mas mais adiante seja diferente. Então, a gente ainda não pode chegar a nenhuma conclusão. E, infelizmente, como a gente não tem o antes, como a gente não sabe o que tinha antes ali na Chacrinha,
a gente não sabe se o que resistiu, quer dizer, o que está ali são apenas aquelas espécies que a gente chama sinantrópicas ou que têm uma maior flexibilidade, né, de viver nesses ambientes urbanos, né? É mais provável que seja isso. E a gente não tem o antes e depois, mas não importa, a gente pelo menos a gente vai ter a informação do ruído, se o ruído atrapalha ou não. Então a gente precisa de mais tempo. Na questão do ruído ainda, o José Manuel pergunta se é possível colocar esses aparelhos próximos aos vizinhos. Na verdade, você está tratando a fauna, mas ele quer saber se os humanos também podem ter o direito de saber se os aparelhos incomodam. Eu acho que é isso. Saber se pode colocar esse aparelhinho para medir o som nos apartamentos, etc. Pode, é uma questão da gente chegar, é uma questão da gente entrar em conversa com algum morador que possa fazer isso, não tem problema. Isso é fácil, isso é tranquilo. Não tem dificuldade. Mas isso é um processo. Nós estamos primeiro cercando, conhecendo toda a área. Gente, eu sei que todos vocês conhecem a Chacrinha, mas eu não conhecia a Chacrinha, estou conhecendo agora. Então, é importante a gente conhecer a área, colocar nos diversos pontos. Ter uma noção da paisagem ali, né? Da paisagem acústica em todo o redor ali da Chacrinha. Mas, sim, isso é uma coisa que eu tinha conversado com o nosso grupo. Gente, vocês não viram o último slide, mas tem a professora Maria Alice aqui da UESC, que trabalha com aves, a Luciana Costa, que é pós-doc aqui do laboratório, tem várias pessoas, o Israel, que é pós-doc da UFRJ, tem várias pessoas trabalhando, né, com isso. Mas a gente até tinha conversado com isso, eu falei, acho que seria interessante a gente colocar também na casa de uma pessoa, né? O ruído que chega pode ser um ruído mais alto do que na floresta, não sabemos, né? Não tem nenhum obstáculo, talvez, da subestação até um prédio, o que é diferente da subestação para a mata, porque aí você tem as árvores que são obstáculo, ou mesmo as folhas, os troncos, né? Então, isso pode diminuir a intensidade desse som. Enfim, são várias coisas. Então, é realmente muito importante que a gente continue vendo ao redor também. Eu gostaria de fazer uma pergunta também. É o seguinte, pergunta não, uma observação que eu fiz, né? Realmente, eu estive lá no Parque da Chacrinha e como eu fui administrador antes das Olimpíadas, né? E agora eu percebi que houve realmente um aumento, e é perturbador, deve ser perturbador. Eu fiquei pensando na pandemia, essas pessoas todas presas dentro de casa, né? Durante mais de um ano, presas dentro de casa com esse ruído no ouvido o tempo todo, constante, como isso deve ter sido perturbador, né? Uma observação que eu fiz, assim, que eu presumo como deve ser isso, ser incômodo, né? Realmente, o ruído aumentou, né? E tem dias que parece que ele aumenta mais ainda, né? Não sei como, mas parece que tem dias que ele está mais forte do que em outros dias. Isso deve ter a ver, claro, com a própria utilização da energia elétrica, né? Eu acho que quanto mais você usa, tanto é que eu até mostrei aquela figura que na hora que final da tarde, início da noite, que é a hora que as pessoas estão chegando em casa, né? E aí começa o uso maior da energia elétrica, aumenta o ruído. Então, é isso que eu estou falando. Eu acho que durante a pandemia deve ter sido horrível, horrível, porque as pessoas estavam em casa, estavam usando a energia, porque quando elas estão fora de casa, primeiro, elas não estão ouvindo, segundo, a luz está apagada, então não tem consumo, né? Mas na pandemia todo mundo estava em casa, todo mundo consumindo energia, então o ruído deve ter aumentado, deve ter sido muito ruim. Realmente, para os moradores, deve ter sido bem incomodado, deve ter incomodado muito realmente isso. Eu acredito que isso deva ter piorado muito durante a pandemia. Mas sim, tem um aumento na hora que você consome mais energia. Mas a gente precisa continuar esse estudo. Com certeza é importante a continuidade do estudo. É. Eu queria perguntar para o Cláudio, queria que ele desdobrasse essa observação que ele colocou no chat aí, que a rejeição da arborização com espécies frugívoras. Fala um pouquinho, Cláudio. A gente sabe que, por muito tempo, a arborização na cidade do Rio ela acabou
utilizando as espécies que a gente tinha mais facilidade de produzir, as espécies que davam maior resultado. Até a década de 80, talvez tenha sido assim. Isso resultou da gente ter, por exemplo, muita amendoeira na cidade. Morcego, principalmente esses frugívoros grandes que apavoram as pessoas, adoram a amendoeira. Eu acho que muito da rejeição do carioca a essas espécies, a amendoeira em particular, a amendoeira chegou a ter um decreto, inclusive, que está vigente ainda, o seu plantio proibido na cidade. A gente que trabalha com árvore e cidade tem conhecimento de que realmente muitas foram plantadas em lugares inadequados, mas a espécie muitas vezes acaba sendo mal vista justamente por ser uma fonte de alimento para esses grandes morcegos. Mas não é a única espécie. A gente não tem o hábito, pelo menos nos últimos anos, de plantar frutíferas em calçada. Elas são destinadas principalmente a canteiro central, a praças, mas essas espécies também causam rejeição. Recentemente, mas muito recentemente mesmo, a Fundação Parques e Jardins fez uma intervenção no Parque Manuel Bandeira, na Ilha do Governador. Não sei se todos aqui conhecem esse local. Ele é um mini aterro do Flamengo, lá no aterro do Cocotá, lá na outra ponta da Ilha do Governador. É uma área extensa, uma área muito interessante. Tinha algumas golas vazias, e a gente identificou que em algumas dava para plantar umas coisas de grande porte, ter muita criança e tal. Plantamos mangueiras. A gente recebeu uma reclamação via subprefeitura de um munícipe, um morador, mas era extensa a argumentação para nós não plantarmos mangueira naquele local que tinha espaço para colocar uma mangueira, na gola. A principal reclamação era que iria atrair morcegos e que na praça existiam cachorros comunitários. Aqueles cachorros que o pessoal de rua, que o pessoal cuida, etc. E que os morcegos podiam transmitir doenças aos cachorros comunitários. A gente respondeu explicando que o morcego frugívoro não é o mesmo morcego que vai procurar sangue. É claro, ele também pode morder, se alguém tentar pegar, pode ser um vetor de raiva, mas a gente não tem registro de raiva transmitida por morcego na cidade há muito tempo, há muitos anos. Mas, enfim, fica na cabeça das pessoas essa rejeição. E isso acaba interferindo, às vezes, até no nosso próprio planejamento, né? Para esses plantios. E a cidade precisa também de frutíferas, a fauna precisa de sustento. Além da arborização viária, né? Se a gente tem esses conflitos todos na arborização viária, uma solução talvez seja enriquecer os parques. Chacrinha é um lugar que a gente tem possibilidade de intervenção. Aí eu estou falando um pouco como associação, um pouco como servidor, mas que tem possibilidade de intervenção, retirada de exótica, introdução de frutífera, A pesquisa como mostrou, outros né, parques. Cláudio? A pesquisa Oi? mostrou que pode faltar alimento, né? Pode estar faltando Isso. alimento lá. A pesquisa mostrou isso, né? Não é, Lena? Exatamente. A reintrodução de frutíferas em unidades de conservação, e a gente tem que lembrar que muitas unidades no município são pequenas, fragmentadas, sem conexão. Então, é fundamental a gente ter essas frutíferas como ponto de apoio para sustento e deslocamento dessa fauna pela cidade. Os morcegos são importantes para caramba, né? São os nossos semeadores. Eu queria fazer uma pergunta ao Cláudio. Cláudio, Perfeito. tendo em vista a própria
forma da flor da Coratária piramidata, né? Ela tem uma forma de abrir para permitir que o polinizador entre, é muito forte, né? Precisa muita força de parte do polinizador. Então, os morcegos são polinizadores da Coratária piramidata ou não? Você não sabe? Eu não sei se eles também são polinizadores. Eu sei que, geralmente, Lecitidácea são abelhas grandes. Jequitibá, por exemplo, são abelhas grandes. O curatário, não sei. Eu já vi morcego não polinizando, mas forrageando, indo atrás de semente de curatário no Espírito Santo. Eu sei que os morcegos buscam sementes. Eu não sei se eles são polinizadores. Não sei se a professora Helena saberia falar sobre isso. Eu conheço Lecitidácea muito associada a abelhas grandes. Tem características... Desculpe, Marcelo, você levantou a mão, mas eu vou responder aqui. Tem características de flor polinizadas por morcego, e a primeira clara são flores grandes, assim, que tem os estigmas, né? Porque a flor tem que aguentar a presença do morcego ali, né? O morcego indo ali polinizar. São brancas, geralmente, abrem à noite, isso é muito importante a gente ter isso, né? Elas abrem de noite, elas às vezes não tem cheiro, porque não precisam atrair exatamente. Podem ter algum cheiro, mas não é um cheiro tão agradável, ou tem um cheiro fraco. Ela abre de noite, eu confesso, eu não conheço muito da biologia dessa espécie, da Coratária. A flor da Coratária piramidata, ela parece que é uma flor do abricó de macaco, essa que sei. Eu vou olhar aqui para dar uma olhada, e aí eu consigo... que o Cláudio mostrou aí, né? Só que ela é na cor amarela. São primas. É amarela? Tá, eu vou dar uma olhada aqui, peraí, eu já respondo, mas eu acho que não é, não. Eu acho... Amarela clara. Tá? Como é o nome comum? Jequitibá de manta, é isso? Jequitibá de manta. Também uso o termo imbirema. Também. O Marcelo levantou a mão aí. Bom, é o seguinte, só para lembrar que em 2019, com as chuvas, com as fortes chuvas, houve um grande deslizamento na chacrinha. Isso eu acredito que tenha sido uma terceira interferência nisso tudo. E ouvindo vocês falando aqui, eu achei muito bacana essa conclusão, ou pelo menos essa possível conclusão da falta de alimentos para os morcegos, entendeu? Essa questão que o Cláudio comentou agora de enriquecer, no caso, plantando árvores frutíferas, entendeu? Eu achei isso muito interessante. Por isso que eu me lembrei da questão do deslizamento de 2019, que até hoje né, o Ibá pode até falar sobre esse deslizamento, até hoje está criando consequências lá na chacrinha. Perfeito. Eu acho que essa questão do deslizamento realmente a professora Helena Berrello levantou a mão. Essa questão do deslizamento, ela provocou um desequilíbrio ecológico dentro do parque, né? Provocou um desequilíbrio ecológico, além de um desastre, né? Em relação à questão das plataformas que existem dentro do Parque da Chacrinha, tempo do Brasil Colônia, né? Um prejuízo histórico, um prejuízo arqueológico, né? E também um desequilíbrio ambiental. A professora Helena levantou a mão. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, o Cláudio levantou uma coisa importante, que são as espécies que a gente planta na área urbana, né, do Rio de Janeiro. Infelizmente, a maior parte que a gente tem é de espécies invasoras, não são espécies nativas, são espécies exóticas. E a gente tem que lembrar que a área urbana é uma porta de entrada
para as áreas naturais que a gente tem, né? Então, é muito importante que a gente tente plantar sempre nas áreas urbanas as espécies nativas para não corrermos risco de termos nas nossas áreas naturais, florestais, né, nas nossas unidades de conservação, espécies exóticas que acabaram invadindo, vindo de área urbana. Então, isso é, por exemplo, muito comum com a amendoeira. Infelizmente, a gente conhece pouco a nossa flora nativa, né? Quando eu falo amendoeira não é nativa, jaqueira não é nativa, oiti é nativo da Bahia para cima, enfim. Mas alguma mangueira não é nativa. As pessoas, como assim? A gente não conhece a nossa flora, porque o que é plantado aqui na área urbana é algo que não nos pertence. Então, e as pessoas acabam reconhecendo isso como nativo e não é. E aí, talvez, se nós tivéssemos plantas nativas plantadas nas nossas ruas, etc., ao longo da cidade, talvez a gente não tivesse tanto problema com os morcegos entrando dentro das casas, né? A gente tem um problema, claro, que, infelizmente, as nossas florestas estão sendo comprimidas, os bichos precisam sair para se alimentar. Aí eles não têm onde se alimentar porque a flora é geralmente exótica, que talvez não interesse muito a eles. Então, eles acabam atacando... Banana também é exótico, mas, enfim, eles reconhecem banana como fruto, né? Então, esse balanço é muito importante. E a gente precisa desmistificar os morcegos. O morcego é um bicho tão importante, os morcegos são tão importantes, né? Mas, infelizmente, acho que todo mundo faz a imagem do morcego como vampiro, etc., que vai chupar sangue. E a gente tem 3 espécies no Brasil que fazem esse papel e apenas uma que ataca os mamíferos, o resto tudo ataca as aves. Então, enfim, a gente não tem que se preocupar com isso, né? E a gente tem que realmente dar um bom crédito, fazer um bom trabalho de educação ambiental, mostrar para as crianças a importância dos morcegos. A gente faz até bastante isso. A flor, eu olhei a flor da Jequitibá manta, não tem nada a ver com flor de morcego. Ela é uma flor de realmente polinizada por abelhas, né? Que foi o que o Cláudio falou em relação às outras espécies, né? Realmente tem. E sim, a amendoeira tem um plantio proibido desde 93, na cidade do Rio de Janeiro. Agora, Helena, eu sou fã do Haiti, viu? É nativa. Eu também. Aguenta a poda, aguenta a poluição do ar. Ela tem um sombreamento, tem folha não caduca, tem um sombreamento muito bom. Cláudio, comente. Eu também sou. Um antigo colega da Fundação saiu de lá bem antes de eu ir para a Fundação, você deve conhecer bem, o Okabayashi. Ele dizia que o Oiti parecia que tinha sido criado para a arborização urbana, por todas essas razões que você expôs. Realmente, ele é uma espécie mais associada a ecossistemas fora do Rio de Janeiro. A professora Helena falou Bahia para cima. Eu já li artigos falando sobre registros pré-históricos de uso do Oiti no Nordeste brasileiro, como um recurso alimentar importante humano, inclusive. Mas, realmente, do ponto de vista de silvicultura, exclusivamente, não pensando do ponto de vista da ecologia, que tem que ser considerado também na arborização, é uma espécie importantíssima. Mas a gente tem tentado trabalhar os últimos anos com uma quantidade maior, sim, de espécies nativas. Não frutíferas, digo. Não são ainda as situações ideais, algumas não se adaptam tão bem a essa aridez, essa hostilidade da área urbana. Eu ouvi uma observação muito interessante semana passada no Congresso de Arborização, e eu nunca tinha pensado nisso. 26 anos de profissão, mais de 30 aí aprendendo sobre árvore, nunca tinha me tocado que a árvore urbana não dorme, né? Iluminação. E isso tem impacto sobre a fisiologia, tudo isso. Eu nunca parei para pensar. A árvore urbana não dorme. Já imaginou a gente não dormir? Não sei se isso é uma razão para a não adaptação de certas espécies, mas, enfim, a gente tem tentado introduzir frutíferas,
Ano passado, a gente plantou um bosque grande de mirtácea na entrada da Ilha do Governador, ali no Galeão, e a gente está tentando evoluir nesse sentido, sim. Ver a arborização viária também como possibilidade de corredores, mas acaba sendo um passo um pouco mais lento do que, por exemplo, o passo da restauração, onde a gente já consegue colocar a exótica toda para fora e trabalhar só com espécies nativas. Por isso, eu acho que as unidades de conservação são um ponto importante para a gente ancorar essas nativas e, à medida que a gente vai eliminando essas exóticas da rua com o tempo. É importante nesse ponto, Cláudio, falar do mosaico, né? Do mosaico carioca, né? Acho que está A incluído no pergunta aí, mosaico carioca a chacrinha. tá, deixa eu fazer uma pergunta aí ao Cláudio, né, que nós até conversamos aí em particular. É o seguinte, foi feita uma coleta de sementes, né, lá na Coratária piramidata, né? Mas existe também, desculpa, existe também um plano nacional de coleta de sementes de plantas ameaçadas de extinção, né? Um plano nacional, né? E eu acho que poderíamos pensar em fazer um acordo de cooperação técnica, de modo a gente poder criar um grupo de trabalho, enfim, uma forma de a gente poder dialogar com outras, de forma a contribuir com o banco de sementes do Estado e o federal, né? De modo que a gente possa dialogar com essas outras entidades de outros locais e que possa a gente engrandecer o conhecimento a respeito da Coratária piramidata e das outras 18 espécies em extinção existentes no Parque Estadual da Chacrinha. Eu acho que é uma oportunidade que a gente pode começar a dialogar sobre isso, né? Eu tive um contato com o Banco de Sementes do Estado sobre isso, né? Sobre essa coleta de sementes lá no Parque da Chacrinha, né? E eles também ficaram entusiasmados sobre isso, Cláudio. Nós vamos conversar? Vamos sim, vamos sim, vamos conversar. Acho que a PFERJ pode meio que servir como ponte entre esses órgãos, e a gente estando junto A aí com o PFERJ é a clube, com o Associação de CREA, Profissionais de Engenheiros Florestais do Estado do Rio de Janeiro. e outras entidades que se interessem, já que a restauração, a conservação de espécies ameaçadas, ela é uma atividade multidisciplinar, mas, de qualquer forma, eu já coloco aí a associação à disposição desse esforço. Até por também conhecer a realidade da prefeitura, a gente também já participou, não estamos mais participando por uma questão, coisa burocrática, coisa de vontade política, mas não estamos mais participando de redes de sementes, mas isso é uma ferramenta importante, as redes de sementes, as trocas de sementes, inclusive entre regiões, um determinado mosaico de Mata Atlântica. A gente fazia parte da rede de semente Rio Esba, Rio, Espírito Santo, sul da Bahia. A gente acabou saindo da Rio Esba por uma bobeira, assim, perda do timing. Eu não gosto muito de falar inglês, mas eu gosto dessa palavra. Perda do momento certo para renovar um convênio. Eu acho que essas coisas a PFERJ pode dar uma incrementada. Eu acho que é muito Bom, válido, sim. muito bom. A chacrinha tem espécie ameaçada para caramba, pelo jeito. Tem 18, 19. O Renato Cabral, Renato Ramos, professor Renato Ramos, da UFRJ, levantou a mão.
Obrigado, Ibá. Primeiro, Cláudio e Helena, obrigado aí pelas palestras, fiquei muito contente aí. Primeiro, ô Cláudio, de saber que o Jequitibá de Manta tem um nome indígena, Imbirema. Acho que eu vou começar a usar esse nome, que é mais preferível que o nome do colonizador, né? E, professora Helena, fico feliz do trabalho estar avançando. A gente espera aí que venha a ter resultados bem interessantes acerca dessa hipótese aí do ruído da estação. Tá em baixa frequência, tá afetando a fauna local. Só queria dar um reparo, Cláudio, na tua apresentação, você falou daquela visita que o secretário e eu não sei se era um engenheiro ou um botânico que tiveram na árvore logo Engenheiro depois do florestal, engenheiro florestal, Salvador. dizer que a árvore está estável. Sim, aparentemente a árvore está estável. Só que nos meses seguintes, né, várias vezes eu tive lá com o Ibá, a árvore, a Imbirema, ela cresceu num degrau situado entre o paredão do Morro de São João e o depósito de talos, onde é que está o Parque da Chacrinha. Um degrau estreito, e esse degrau ele é condicionado, né, por fraturas leste-oeste, aproximadamente, né, que se estendem ali por todo o sopé do Morro de São João. A leste dessa fratura, bem próximo do Jequitibá, parece que tem uma cicatriz de um deslizamento antigo. Isso tem que ser melhor investigado. Esse degrau está interrompido por algo que parece ser uma cicatriz. A oeste do Jequitibá, a oeste da Imbirema, você teve o deslizamento de abril de 2019, a 7 metros do Jequitibá. E a pequena escarpa da base, que está muito próxima do Jequitibá, 3, 4 metros do Jequitibá, tem uma pequena escarpa, também é condicionada por essas fraturas, já apresenta erosão na base. Então, pode ser que ele esteja estável hoje, mas a situação ali não parece uma situação tranquilizadora, até porque a própria raiz da árvore, que cresceram, porque lá não tem praticamente solo, elas cresceram por essas fraturas leste-oeste, o Jequitibá se ancorou nessas fraturas, e o próprio Jequitibá pode, no futuro, não se sabe quando, provocar mais um desabamento nesse degrau do sopé do Morro de São João, numa chuva muito forte, associada a ventos fortes, porque a árvore oscila e o movimento dela provavelmente repercute nessas fraturas através das suas raízes, né? Então, a gente tem observado isso, nos preocupa bastante. Talvez não hoje, talvez não amanhã, né? Mas não se sabe, assim, pode ser não no futuro não tão distante de não o Jequitibá de cair, mas o substrato onde ele está descer, né? Então, depois eu posso te passar uma apresentação de um relatório de uma visita que eu e Ibá fizemos lá. Eu te passo, que tem algumas figuras, algumas perguntas que a gente faz. Obrigado, Cláudio, obrigado, Helena, aí pela palestra, fiquei muito feliz. Obrigado. Renato, é muito importante, sim, esse monitoramento aí de risco, viu? Muito importante estar de olho nisso, afinal de contas, é um ser vivo. Como ser vivo, ele sofre oscilações. Muito boa a sua colocação. Cláudio? Estou até fazendo uma observação aqui que essa visão geomorfológica que o Renato colocou é fundamental, porque... Desculpa, Denise, só acho que você queria falar alguma coisa, mas aproveitei e entrei na... porque a gente talvez tenha que ver a árvore propriamente dita, assim, ações diretas na árvore. Você, Denise, acho que sabe até disso bem melhor do que eu, tem bem mais experiência com a arboricultura do que eu, mas até a própria ancoragem física da árvore. Eu tenho visto situações que as pessoas têm feito até cabeamento. Início do ano, a árvore do imperador lá dentro do Campo de Santana teve um cabeamento nos ramos para evitar a abertura excessiva e rachadura. E o cuidado com o entorno. Eu não sei em detalhe como está essa situação lá em volta da árvore, mas pode ser que seja necessário você fazer um desvio do escoamento superficial, fazer algum tipo de pequena obra. Eu acho que seria preciso uma visita assim de um grupo, uma equipe multidisciplinar. O indivíduo merece, e seria bom para o parque como um todo. Eu, assim, desde ontem tenho pensado nisso, tenho até conversado com algumas pessoas. Hoje estou conversando com mais algumas, uma em particular, como a Denise,
E acho que a gente tem uma oportunidade aí, a partir da chacrinha, de fazer umas coisas muito bacanas que podem ser expandidas para outros locais. Cláudio, depois você bota teu e-mail aqui no chat para eu te mandar essa apresentação. Tá ok. Podia enviar para todos nós, hein, Renato? Renato, Tá sem áudio, Eu posso mandar para Renato. você, Denise, e você espalha. Fechado. Bota o teu e-mail também no site, no chat aí. Helena, Denise, eu acabei de ver só. Não trabalhei com você, Denise? Latiger, Marco Latiger. Sim, Latiger, você era DRM e eu era IEF, lembra? Isso. Agora que eu vi essa fotografia aqui, pô, conhece a Denise. Prazer, bom vê-la de novo. Igualmente, igualmente. professora Helena, é o seguinte, deixa eu dar uma vivência a respeito do Parque Estadual da Chacrinha, né? É o seguinte, a subestação da Light, ela fornece energia para alguns locais, logicamente, né? Por isso, se não fosse assim, ela não teria razão de ser, né? Da subestação da Light saem 3 cabos subterrâneos, tá? De 36 mil volts cada um. 36 mil volts cada um. Esses 3 cabos, eles sobem pela ladeira do Leme, que é a rua Coelho Sintra, né? A ladeira do Leme, vão em direção a Botafogo, né? Pelo que eu, assim, como leigo, né, vejo que pode ter aumentado carga por frequência maior a respeito das Olimpíadas e pós-Olimpíadas, foram dois locais, né? Principalmente. O Rio Sul, que está logo a seguir, né? E também a estação do bondinho do Pão de Açúcar, tá? Que aumentou o turismo, aumentou o consumo. Tá? Então, eu não sei, mas essa questão do Corpus Christi que a senhora me falou, aí é uma questão que pode me chamar a atenção. Que as pessoas podem não só ficar em casa, mas também ir às compras, né? E também visitar o bondinho do Pão de Açúcar, que é o feriado, né? Então, pode ser que também seja uma forma de aumentar a carga, né? E aí vem à minha mente aquela frase do Vitor Hugo, né? O paraíso de alguns não precisa ser o inferno de outros, né? Não, esse detalhe eu não sabia desses 3 cabos que levam para o bondinho, para o Rio Sul. Com certeza pode ser isso. Realmente eu não tenho conhecimento, né? A gente só estava medindo lá e viu que aumentou e coincidiu com um domingo no fim de semana de Corpus Christi. Então, então é feriado, né? As pessoas estão em casa, estão fazendo comida, mas não, com certeza. Pode ser Rio Sul, pode ser o Pão de Açúcar, com certeza pode ser alguma coisa nesse sentido. Não sabia, não tinha essa informação, mas faz todo sentido, faz bem mais sentido até agora. Interessante. Bom, eu acho que está satisfeito. Tem alguma pergunta aí, Cristina? Não, senhor. Não? Então, eu acho que peço, então, a Denise que encerre a reunião, né? Agradecendo à professora Helena Bergalo, agradecendo ao Cláudio Santana, né? Meu amigo Cláudio Santana, e vamos ver se a gente possa fazer esse diálogo aí através da APFERJ, né? Associação dos Profissionais de Engenheiros Florestais, com o INEA, né? E com esse Plano Nacional de Conservação de Plantas em Extinção, uma coisa assim que eles chamam lá. Tá? Eu agradeço a todos. Passo a palavra, então, para a Denise. Bem, foi muito proveitoso esse encontro, aprendi muito aqui.
trocando informações. Eu acho, Ibar, que a gente pode tirar um documento daqui, viu? Documento a ser apresentado pela PFEG aos órgãos para trazer as políticas públicas de alguma forma nesse momento aí eleitoral, enfim. A gente pode usar em algum momento esse documento, trazer ao clube também essa informação. Agradeço a todos vocês. Helena, parabéns pelo trabalho, viu? Vamos lutar para dar prosseguimento a ele. A questão também do ruído, acho que a gente pode, junto ao CREA, pedir uma fiscalização lá, não sei se já foi pedido, junto à Câmara de Engenharia Elétrica, para ver se é cabível, viu, Ibar? Acho importante também levar o CREA isso aí. Agradeço ao Cláudio, excelente botânico, que a gente aprende sempre com ele. E a presença de todos os senhores, muito obrigada. Fiquem com Deus. Abraço, Denise. Boa noite, todo mundo. Boa noite a todas e todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado a todos e todas. Obrigado, Ibar. Obrigado, Cristina. Obrigado, Cláudio. Obrigado, professora Helena. Obrigada, boa noite. Obrigada a todos. Muito O Ibar, obrigada. o João Manel, ele vai ser depois disponibilizado no YouTube do clube, né? No canal do clube. Essa apresentação vai ser disponibilizada no canal do clube depois, né? Vai ser disponibilizado no canal do clube. Exatamente. Porque eu perdi um pedacinho, tá? Até segunda já está no nosso portal. Muito boa notícia. Obrigado, Cristina. Bom, quero agradecer a Denise e também, especialmente, a Cristina, né? Porque sem ela essa live não seria possível. Tá? Obrigada, Ibar. Obrigada a você, Ibar. Obrigada, Cristina. Nada, obrigada. Obrigado a todas e todos. Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.